Oi, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma revisãozinha sobre éter e anidrido. E depois a gente vai fazer a correção dos exercícios sobre o mesmo conteúdo. Então, o que é um éter, né? Como é que ele... O que um éter se caracteriza, né? Geralmente são incolores, né? Eles são líquidos e de cheiro doce. Um éter tem cheiro doce, né? Ele também foi o primeiro anestésico, né? Foi o primeiro anestésico. E ele tem a presença de um átomo de oxigênio entre dois carbonos. Quer dizer que ele é um heteroátomo? Sim. Sim, ele possui um heteroátomo de oxigênio. Vai ser sempre oxigênio? Sim, para ser um éter vai ser sempre oxigênio, né? E o grupo funcional, como é que é? O grupo funcional do éter, como é que ele se caracteriza, né? Como é que ele se caracteriza para ser um grupo funcional? R, que é o radical, né? R e o R', que é o outro radical. Então, ele pode ser aqui aromático e com cadeia alifática, cadeia normal. Pode ser dois aromáticos. Pode ser misto, pode ser dessa forma, então. Pode ser de qualquer jeito aqui nessa substituição de radicais, né? Que aí ele ficaria assim, né? Ele ficaria dessa forma. E como é que ele pode ser, né? Ele pode ser ainda simétrico. O que é algo simétrico? É algo que tem, se dividir pela metade, temos os dois lados exatamente iguais, né? Então, ele tem duas cadeias iguais ligadas ao oxigênio, né? Como é que essa cadeia é? Parecida com a que eu falei. Essas duas são iguais, então elas são simétricas. Ele pode ser assimétrico. Porque é uma coisa assimétrica, né? O A é negativo. É negativo, tá me negativando ali. Então, ele não é simétrico. Então, ele possui duas cadeias
diferentes ligadas ao oxigênio. Aí, como é que elas ficariam, né? Ficariam dessa forma aqui, ó. Essa tem um carbono e essa tem 2 carbonos. E ainda pode ser, no material de vocês não tem, mas ele pode ser cíclica, né? Ou cíclico, que é uma cadeia fechada, né? É uma cadeia fechada. Como é que acontece essa cadeia fechada? Dessa forma. Simples de fazer, né? Então, agora a gente vai ver como é que a gente vai fazer a nomenclatura pela IUPAC, né? Então, como é que eu faço? Eu tenho que fazer a cadeia menor né? Mais o oxi. A cadeia menor, eu vou usar o prefixo. Lá na tabela dos hidrocarbonetos. Só o prefixo. Mais cadeia maior. E essa eu vou nomear com as regras do hidrocarboneto. Né? Tá, então vamos ver um exemplo, né? Vou colocar aqui um exemplo. Se as cadeias forem simétricas, daí nomeia uma e nomeia a outra conforme os hidrocarbonetos. Então, aqui, ó. Cadeia menor. E essa é a minha cadeia maior. Cadeia menor, um carbono mete mais oxi, certo? Cadeia maior tem 2 carbonos, mete et. Ligação simples. Hidrocarboneto que eu falei, etano. Então, como é que vai ficar? Metóxi. Etano. Pode ser junto, pode ser separado. Metóxi, etano. E se eu fizer, né, a nomenclatura usual, como é que eu vou fazer, né? Por que eu tô passando desse aqui a nomenclatura usual? Que é como ele é mais conhecido popularmente, né?
Então, vocês precisam saber. Então, como é que ela ocorre? Eu vou colocar o nome éter. Depois, eu vou ter o primeiro grupo. E o segundo grupo. Ah, mas como é que eu faço cada um deles, né? De que forma isso tem que fazer? Esse aqui é o radical, como se fosse o radical, né? Do hidrocarboneto. E esse aqui, ele vou usar prefixo mais ílico. Só que eu tenho que prestar atenção numa coisa. Sempre nomear por ordem alfabética. Por exemplo, no nosso composto, né? Ah, posso dizer que esse primeiro grupo, segundo grupo? Sim, posso. Mas, quantos carbonos eu tenho aqui? Aqui. 1, então seria met, né? Aqui, quantos carbonos eu tenho? 2, então seria et. Quem vem na frente? O et ou met? O et. Então, esse aqui vai ser o meu radical, então vai ficar etil. E esse aqui vai ficar metílico. Então, o nome dele vai ficar éter etil metílico. O etil vem sempre lá dos radicais do hidrocarboneto. Nunca se esqueçam disso. Espero que tenham entendido sobre o éter, né? Agora a gente vai para os anidridos, né? O anidrido, o que ele apresenta, né? Ele apresenta boa solubilidade em água, o que mais que ele apresenta? Ele apresenta cheiro forte, né? Ele apresenta o que mais? 2 grupos carbonilas, né? Vamos ver como é que é o grupo funcional. Do anidrido. Então, como é que é, né? 2 carbonilas. Então, vamos lá. Ele pode ser assim, né? A representação. Ele tem o heteroátomo e tem essas 2 carbonilas. Ou ele pode ser assim.
pode ser assim ou pode ser assim. Dessas duas formas. E como é que é a classificação dele, né? Eles podem ser simétricos, o que é algo simétrico que eu falei, né, antes, né? Que as duas cadeias ligadas ao oxigênio em comum são iguais. E elas também podem ser, né? Deixa eu dar o exemplo. Como é que é as duas cadeias? Então, pode ser assim. Então, essas duas cadeias aqui, ó, elas são iguais, né? E eles podem ser assimétricos. O que é uma coisa assimétrica, né? Então, quer dizer que as duas cadeias ligadas ao oxigênio em comum são diferentes. Como assim? Agora são diferentes. Agora como que elas vão ficar? Então, por que elas vão ficar diferentes? Porque ela tem uma cadeia carbônica diferente da outra, com mais carbonos, menos carbonos do que a outra, né? Então, a gente pode ver que essa cadeia é diferente dessa cadeia. Aqui o oxigênio é comum, aqui o oxigênio é comum para as duas cadeias. Como é que eu vou nomear, né? Como é que a gente dispõe dessa nomenclatura, né? Então, como é que fica a minha nomenclatura? Esse aqui eu só vou ensinar conforme aí o PAC, que é o que vocês vão mais utilizar. Como ele é um anidrido, então eu vou botar o nome anidrido. Depois, o prefixo. Mais o infixo. Mais o óico. Ele deriva de um ácido carboxílico, então ele termina em óico. Mas só que a gente tem um problema, né? Tem as cadeias simétricas e assimétricas. Como é que a gente faz? Em cadeias simétricas.
cadeias simétricas. Vamos fazer aqui. Essa cadeia tem 4 carbonos. Né? 4 carbonos, como é que eu vou fazer? Então, quando é simétrica, quando elas são iguais, no meio, tá aqui, ó, nomeia-se uma única vez. Então, vamos lá. Quantos carbonos? Ó, então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4. Então, como é que fica, né? Eu tenho que colocar o nome. Anidrido. Tem ação simétrica, eu vou nomear uma vez só. 4. Met, et, prof, but. But. Infixo. Ligação simples, não tem nenhuma dupla. Terminação oico. Anidrido butanóico. Simples de fazer. E se a minha cadeia for assimétrica, como é que eu faço, né? Agora eu vou botar uma diferente da outra. Será que é mais difícil de nomear? Como é que vai ficar? Né? Não é difícil. É bem fácil de nomear. Então, vamos ver. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, elas são assimétricas. Então, a gente vai nomear essa cadeia e nomear essa cadeia. Conta o carbono que tem as ligações com o oxigênio? Conto sim. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? 5, né? Met, et, prof, but, pent. Tenho ligação dupla ou não? Ou só simples? Só simples, né? Então, é an. Qual é a terminação? Oico. Pentanóico. Aqui eu tenho 4. Met, et, prof, but. But. Tenho só ligação simples, an. E a terminação oico. Como é que eu tenho que fazer? Depois, eu preciso escrever em ordem alfabética. Sempre em ordem alfabética, sempre, sempre. A gente não pode esquecer disso. Como é que vai ficar o nome, né? Vai ficar anidrido, né? Quem vem primeiro? B ou P? B, né? Butanóico, pentanóico. Simples de fazer, né? Bem fácil. Espero que tenham entendido.